falar justamente, né, desta segunda-feira de terror nas bolsas de valores do mundo inteiro. A pergunta é um pouco parecida com a primeira, como vocês dimensionam, né, essa queda vertiginosa dos mercados financeiros, e também deixando a pergunta, né, os Estados Unidos podem entrar em recessão, como previram hoje alguns analistas econômicos que são críticos ao pacote tarifário do Donald Trump? Quem começa respondendo é a Rose Martins. Essa política das tarifas, acho que a gente não esperava que ela fosse ser tão agressiva, mas, obviamente, era uma promessa já de campanha do Trump, porque toda vez que ele colocava a pauta econômica ali no centro do discurso. Mas o que acontece a partir de 20 de janeiro é que foi uma escalada nesse tipo de política econômica, acho que quase que sem precedentes. A China, hoje em dia, por exemplo, há produtos chineses que chegam a 64% de tarifação. Né? E no dia 2 de abril, a grande novidade é que ele taxou em 10% qualquer importação que entre nos Estados Unidos, mais as tarifas adicionais dos países em que eles, de acordo com os cálculos, que os Estados Unidos incorram em sérios déficits comerciais. Dentro dessa estratégia central de reposicionamento dos Estados Unidos no sistema internacional, né, como um país claramente hegemônico, dono do poder, o país mais poderoso do mundo, no centro dessa estratégia está o enfrentamento à China. Por isso, justamente, as tarifas aos chineses, acredito que elas chegaram primeiro para enviar um recado para o mundo inteiro. Não é só de corte, eu acho que a gente não está falando algo só de corte econômico. Existe um corte político que precisa ser analisado também, e realmente essa é a reorientação dos Estados Unidos no sistema internacional. No caso de alguns países, e eu acho que aí a gente chega a um ponto que é mais preocupante, no caso de alguns países, eles optaram pelo não enfrentamento, por procurar os Estados Unidos para conversar, para tentar algum tipo de negociação. É o caso do Vietnã, o caso de Bangladesh, o caso da Coreia do Sul, do Japão, da União Europeia. O único país até agora que, também pelas suas capacidades materiais, que dobrou a aposta foi a China. E eu falo que é preocupante porque o Donald Trump ele está querendo implementar um projeto altamente agressivo e que reerga dentro das suas teses a economia norte-americana, principalmente em relação ao seu papel industrial, e está jogando muito alto. Então, se a maioria dos países não se articulam para dar uma resposta, mesmo aqueles que não têm as mesmas condições da China, o que é muito difícil, eles não se articulam conjuntamente e procuram os Estados Unidos para negociar, isso pressupõe que o Trump vai conseguir, vai fazer um cálculo de ganho com cada um desses países. E aí, esse projeto do Donald Trump ele pode ser bem sucedido. Vai se encontrar uma série de barreiras, que é a questão inflacionária, a pressão inflacionária imediata nos Estados Unidos, esses protestos têm uma ligação, mas a verdade é que, neste momento, ele não deu nenhum sinal de que ele vai voltar atrás nessa estratégia altamente agressiva. E o que me preocupa é justamente isso. Se uma série de países tentam um acordão com os Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos rebaixem um pouco as tarifas, e não procurem outra via de respostas, aí a gente vai ter um acirramento tanto dessa política como das tensões internacionais, e os Estados Unidos ainda como um centro de poder no sistema internacional que pouco vai negociar, ou vai negociar em grande parte bilateralmente, o que também, do ponto de vista das relações internacionais, é bastante negativo. Obrigado, Rose. Passando a palavra para o Valério Arcari. Bom, a turbulência, Vitor, ela veio para ficar. E, por enquanto, qualquer prognóstico é imprudente. De qualquer forma, está muito claro que Trump abraça uma nova estratégia. Vejam, há uma anomalia estrutural que vem desde os anos 80, mas se acentuou nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, que é o fato de que os Estados Unidos têm um déficit gêmeo
gigantesco, ou seja, o déficit comercial e o déficit fiscal, que é financiado fundamentalmente pela dívida pública, que disparou e que já superou os 100% do PIB, e se manteve em torno de 70% do PIB durante décadas e décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, nesse intervalo, desde os anos 80, se transformou, e mais acentuadamente depois da restauração capitalista, em o importador em última instância. Ou seja, o mercado interno norte-americano, lembremos, o PIB norte-americano está estimado, sem introduzir fatores de correção, de PPC, de paridade de poder de compra, né, sem nivelações cambiais, em torno de 27 trilhões para um PIB mundial de 110 trilhões. Ou seja, o mercado interno norte-americano ele corresponde a mais de 20% do PIB mundial. Ser importador, em última instância, significa que ele é essencial para explicar o mini-boom que ocorreu nos anos 80 com Reagan, o mini-boom dos anos 90 com Clinton, o mini-boom dos anos 2000 com Bush Jr. Mas, com a crise de 2007 e 2008, tudo isso ficou profundamente abalado. E, desde então, a estratégia do quantitative easing, do relaxamento monetário, ou seja, a prática sistemática de taxas de juros negativas, ela desestruturou o papel dos Estados Unidos. Trump está fazendo um giro, lançou uma bomba atômica tarifária semana passada, porque ele quer reduzir os déficits gêmeos, o déficit comercial e o déficit fiscal, e reposicionar os Estados Unidos, cobrando da Europa uma associação em condições draconianas e apostando que é possível, em alguma medida, impedir um alinhamento incondicional da Rússia com a China e impor um alinhamento incondicional da Europa com Washington. Então, nós estamos num momento de grande turbulência no mercado financeiro e a dinâmica do processo é, por enquanto, repito, imprevisível, seria imprudente um prognóstico, mas a hipótese que você considera na pergunta, Vitor, do impacto da guerra tarifária, do olho por olho, dente por dente, ter consequências recessivas, é uma hipótese plausível. Ela está no horizonte, é possível. E hoje os mercados revelam a insegurança dos grandes investidores capitalistas perplexos diante desta ruptura do que foi, no fundamental, a estratégia de dominação do imperialismo norte-americano durante tanto tempo, né? Várias décadas. Câmbio, Vitor. Obrigado, Valério. Hugo Albuquerque, qual a sua leitura desta segunda-feira de terror nas bolsas do mundo inteiro? Hugo, o microfone, por favor. Agora sim. Obrigado. Desculpa. Não, primeiro, foi um terror ontem. Hoje os resultados nas bolsas dos Estados Unidos não foi tão terrível, embora já vinham acumulando perdas. O mercado de capitais, a Bolsa de Valores, é uma realidade meio à parte, porque envolve uma certa distorção. No caso americano, a Bolsa já vinha se valorizando há vários anos e, muito provavelmente, as ações estão muito mais valorizadas do que elas deveriam ser. Não que o valor das ações guarde uma relação perfeita com a realidade, mas quando isso começa a divergir muito, surge um problema. E um problema é o que o Trump fez, talvez até com o objetivo de manter essas ações lá no alto, ele deu um cavalo de pau. Talvez ele espere manter o preço dessas ações lá no alto, mais para frente, correr o risco de desvalorizar elas agora, mas tem um risco de se ladeira abaixo. Por isso que o Musk está preocupado. O Musk já se posicionou um tanto cético em relação às tarifas, e com a cara péssima, inclusive, como também o Musk não concorda exatamente com essa política migratória do Trump. Então, a gente tem de relativizar. Agora, quanto à economia real,
e até o próprio secretário do Tesouro, o ministro da Fazenda do Trump, ele toma cuidado de diferenciar. Eu achei interessante a fala dele, o que é o mercado de capitais e a economia real. É claro que um interfere no outro, mas não é essa relação perfeita. Eu acredito o seguinte, a política tarifária, tal como eles implementaram lá, foi equivocada. Você poderia aplicar tarifas, eu acho até interessante aplicar tarifas, em determinados setores de determinados países, mas não criar uma tarifa com um cálculo feito de uma maneira forçada e forçosa em relação a todo o comércio americano-chinês. Isso não tem como dar certo. Uma coisa é você aplicar algo parecido para o aço. Um outro ponto que é importante é os Estados Unidos ganharam dinheiro, muito dinheiro, com esse modelo da globalização. Eles desterritorializaram sua própria indústria, passaram a importar produtos industrializados mais baratos, e as empresas americanas que montaram fábricas na China, no Vietnã, nas Filipinas, na Malásia, elas remetiam esse dinheiro de alguma forma para os Estados Unidos. Então, economicamente, nunca foi um mau negócio. Se a gente olhar o que era indústria há 120 anos, é uma história. E o Trump, muitas vezes, olha o que era indústria há 120 anos. Ele olha para o McKinley. Ele já declarou no seu discurso de posse que ele se baseia no protecionismo do McKinley. É um erro. Ele está atingindo as próprias corporações americanas. O próprio ganho de uma Nike, por exemplo, está instalada no Vietnã. É ilusório que se a Nike, da noite para o dia, for montar fábricas nos Estados Unidos, que o tênis vai custar a mesma coisa. E não é só a Nike trocar, digamos, a sua fábrica do Vietnã para os Estados Unidos. Ela vai comprar insumos que vêm de países que foram tarifados também. Então, essa medida protecionista do Trump, ela é burra. Se ela der certo, ela pode empurrar a gente para uma terceira guerra mundial. Mas o mais provável é que antes ela empurre a gente para uma crise econômica. De novo, as medidas que o Ronald Reagan aplicaram, elas não deram tão certo, estão vivendo uma crise agora com o Trump, porque ele não organizou nem organizaria a economia de forma pública e não investiu no estado de bem-estar social. Agora, o livre comércio, aquilo foi uma boa ideia. A gente não pode ser a favor de protecionismo. A gente vai cuspir na mão para ter uma guerra mundial. O protecionismo isola os países de cadeias produtivas e pode isolar potências de determinados produtos e levar à guerra, porque se o sujeito não consegue pelo comércio, ele vai fazer como? Mediante